Queridos, a minha dica de hoje trata de alguns princípios orçamentários e trata também de serviço da dívida. Serviço da dívida significa juros e encargos da dívida pública. Então, quem coloca no seu orçamento serviço da dívida significa dizer que está reconhecendo uma dívida, está reconhecendo uma despesa. Por exemplo, um ente federativo devendo para outro ente federativo. Beleza? Não confunda serviço da dívida com dívida ativa. Dívida ativa é quando um ente federativo tem um valor a receber, um crédito, porque, por exemplo, um contribuinte não pagou o imposto. Logo, não confunda. Mas vamos ver uma questão que trabalha também com princípios orçamentários. Então, olha só, com relação à contabilidade pública em matéria orçamentária, julgue o item a seguir. A inclusão do serviço da dívida no orçamento público, que é o principal, mais os juros da dívida pública, na década de 80 do século passado, estados e municípios deviam muito, principalmente à União, né, é compatível com vários princípios orçamentários, entre os quais, pelo menos, a universalidade, o equilíbrio e a clareza. O item está totalmente certo. Quando a gente coloca o serviço da dívida, você está reconhecendo uma despesa. O princípio da universalidade diz que toda receita e toda despesa deve ser reconhecida por aquele ente federativo. Né? Por exemplo, no caso de despesa, quem ficar de fora daquele universo não pode receber recursos oriundos do orçamento. O princípio do equilíbrio trata do equilíbrio entre receita e despesa. Deve haver um equilíbrio entre receita e despesa. A receita prevista é proporcional à despesa fixada. Mesmo que você coloque o serviço da dívida, você separa uma receita para pagar, seu orçamento continua equilibrado, se você realmente planejar certo. E clareza significa uma linguagem clara. Ou seja, ter um serviço da dívida significa dizer que você está assumindo no teu documento orçamentário claramente, e você deve usar uma linguagem clara e de fácil entendimento, que você tem uma despesa, uma dívida pública, junto, por exemplo, a outro ente federativo. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço.